paz do Senhor, meus amados, já estamos aí online. Ô, glória! Estamos aí já recebendo alguns irmãos, seja muito bem-vindo. Nós vamos dar início à nossa primeira aula da matéria O Evangelho. Nós estamos fazendo as gravações das videoaulas por EAD nesse projeto Teologia para Todos. Então você está assistindo a um dos nossos vídeos que está disponível aí no nosso canal do YouTube e aonde nós fazemos as nossas transmissões todos os dias de segunda a sexta das 8 até as 10 horas, ou 9h30 por aí. Então nós estamos fazendo a transmissão dessas videoaulas, pois se trata do nosso curso básico em teologia, que está dentro do projeto Teologia para Todos. Esse curso ele é gratuito, você pode acessar essas videoaulas no momento que você desejar e você não vai pagar nada por isso. É um projeto que nós estamos fazendo para que a nossa faculdade alcance e todos tenham esse acesso a esse ensino, tá bom? Então você pode entrar em contato aí pela nossa faculdade, acessar o nosso site, www.cetaad.com.br e fazer parte aí. Também você poderá estar acessando as nossas redes sociais, ou a nossa página do Facebook CETAAD. Você poderá estar ali vendo e verificando algumas coisas que nós postamos lá concernente aos estudos. Então seja muito bem-vindo a esse curso que está aí disponível para abençoar a sua vida, a nossa vida. Esse curso, como eu disse, ele é gratuito, você não paga, você tem acesso ao ensino, tem acesso a toda a modalidade nossa do curso básico em teologia. Esse curso são 24 matérias, tá? Esse curso ele é realizado em 24 matérias e ele presencial é 2 anos de estudo. Então as aulas presenciais são 2 anos de estudo, porém com o início da pandemia nós estamos adaptando aí totalmente por EAD à distância, com apostilado aí em PDF. Você pode entrar em contato com a secretaria e solicitar aí a apostila dessa matéria que será enviado para você sem custo nenhum. Então nós estamos com esse projeto para poder abençoar a sua vida e você não paga nada por isso. Agora, se o aluno quiser o seu certificado registrado, porque a nossa faculdade, todos os nossos certificados são registrados na RDA, Biblioteca Nacional, e tem reconhecimento aí em todo o território nacional, tá bom? Então, o certificado é registrado. Futuramente você poderá fazer pesquisa na internet acerca do registro do seu certificado e ele tem validade aí em todas as convenções, é aceito, pois se trata de um curso reconhecido e também registrado de teologia. Tá? Nós registramos o curso, seu certificado é registrado, você receberá também o seu histórico escolar, se você quiser, você receberá o seu histórico escolar e a sua credencial totalmente em PVC, a sua credencial de aluno básico ou básico em teologia, ou teólogo do básico em teologia, tá bom? Você receberá a sua credencial e aí para receber esses documentos e receber a comprovação de realização do curso, então aí você paga uma taxa no valor de R$180. Hoje é uma taxa irrisória, simplesmente para pagar aí as inscrições, para pagar os registros que são feitos, porque nós também, nossa faculdade, nós pagamos para o registro de cada aluno, tá bom? Então aí você paga uma taxa de R$180, esse valor você pode estar pagando no final do curso, no valor único, você pode estar pagando mensal, R$30 por mês, porque esse curso ele é para ter uma durabilidade de 6 meses, onde você vai fazer uma matéria por semana, então 24 matérias, uma matéria por semana, em 24 semanas, que totalizam 6 meses, você terminará o básico se você fizer diariamente as aulas de segunda a sexta e sempre no final das aulas você vai ter uma prova paliativa que você vai fazer. Essa prova é um formulário do Google, você vai fazer, as notas já vêm direto para a nossa secretaria e você vai ter então o seu histórico escolar, tá bom? Hoje nós vamos iniciar a nossa matéria O Evangelho. Então essa semana nós vamos estar aí gravando ao vivo todas as 5 aulas sobre o Evangelho. Hoje é a aula da introdução ao Evangelho e aí nós vamos ter aí as 4 aulas dessa semana que serão dedicadas cada aula a um evangelho, a um autor, a um escritor deste evangelho.
Quero já aqui dar as boas-vindas ao nosso irmão Altair José, né? Que Deus abençoe, Altair. Tá? Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Bom estar conosco aí, participando aí desta aula online. Nós estamos ao vivo hoje, estamos transmitindo ao vivo e agora são exatamente aqui no nosso relógio 8 horas e 9 minutos, 20 horas e 9 minutos, tá bom? Então nós vamos iniciar aqui a nossa videoaula. Quero também informar que nós gravamos, tá? Nós gravamos ao vivo as aulas, todas as matérias por semana, né? Então nós gravamos ao vivo de segunda a sexta-feira. Então toda semana você vai participar, vai assistir uma matéria nova que nós estamos iniciando. Nós tivemos aí 2 semanas parado devido a problemas de computador, mas nós já adquirimos um computador novo aqui para a faculdade. Então nós voltamos aí à normalidade. Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe a nossa irmã Fabiana, Deus abençoe Fabiana. Fabiana Vieira já está conosco aí, graça e paz, Deus abençoe sua vida, continue conosco aí, tá bom? E nós vamos iniciar então, meus irmãos, a matéria é o Evangelho, tá? Então não precisa os irmãos esperar nós avisarmos da gravação de aula, já é padrão, de segunda a sexta, a partir das 8 horas nós já estamos online aí com as nossas aulas, para abençoar a sua vida. Deus abençoe você, meu irmão. Eu estou muito feliz por poder ter você conosco aí nesta aula. Muitas pessoas têm me ligado de vários lugares, né? Hoje nós recebemos aí uma aluna nova da cidade de Belford Roxo, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a nossa irmã que está estudando e cursando conosco aí, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Você pegue aí a sua Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia, seu material didático, ó. A Bíblia tem que estar aí do lado, hein? Pega a sua Bíblia, deixa aí do ladinho, tá bom? Nós vamos usar um pouco a Bíblia. Se você puder imprimir o material que nós te mandamos, aí a apostila em PDF, você imprime. Se você não puder, você sempre dê uma lida. Aí você pega a sua Bíblia na hora de assistir a videoaula com um caderno de anotação. Faça as suas anotações, porque muita coisa nós passamos aqui que não está aí na nossa apostila, que não está no nosso material em PDF. Essa é a vantagem de você estudar em videoaulas ao vivo ou em sala de aula presencial. Esse curso é quase um semipresencial, tá? Todas as suas dúvidas você pode estar fazendo aí via WhatsApp, no particular. Você tem o meu telefone, se não tiver, você pode solicitar a secretaria, que ela vai passar o meu telefone pessoal. Você pode fazer as suas perguntas, que estarei aí disponível como professor para esclarecer na medida do possível, tá bom, meus queridos? Não sou o dono da verdade, tá? Não sou o dono da verdade. Eu sou, assim como você, amante do estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, e aprendemos uns com os outros aí na presença do Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que a teologia é sempre um aprendizado. Nós nunca encerramos. Eu me formei em bacharel. Na realidade, quando se trata da Palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a cada dia. Nós nunca teremos uma formação completa, mas nós sempre teremos aí novidades para aprendermos, estarmos aí nos aperfeiçoando a cada momento e vamos aí nos aperfeiçoando dia após dia até encontrarmos com o nosso Salvador nas nuvens e entrarmos na cidade pelas portas. Tá bom, meu querido? Deus abençoe. Quero dar aqui os agradecimentos, dar a paz à nossa irmã Sandra. Deus abençoe sua vida, irmã Sandra. Estão vendo aqui os comentários, né? Eu tenho um monitor aqui de 40 polegadas, olha que chique, né? Nós conseguimos aí, Deus abençoou, estamos com um monitor de 40 polegadas onde eu posso ler o comentário dos irmãos, porque as minhas vistas, amados, já não ajuda mais. a minha vista já não ajuda mais, e aí nós temos que fazer uso da tecnologia para estarmos aí vendo e enxergando melhor, tá bom? Então vamos lá, meus queridos, chega de introduções à parte, é o início da nossa primeira matéria, então nós conversamos um pouco mais. Tá bom? Então vamos lá. Você que está conosco aí, vamos começar a nossa matéria. Essa é a primeira aula e a matéria é o Evangelho. Vamos por aqui, o Evangelho. Ok? O Evangelho. Essa é a nossa matéria desta semana. Meus amados, nós temos por costume, e eu entendo isso, que às vezes nós falamos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João.
Mas na realidade não são 4 evangelhos, tá? O evangelho é um só. O que significa a palavra evangelho? Vamos lá. Evangelho. Evangelho, etimologicamente, são boas novas. Oh, glória! Boas novas, hein? Então, o evangelho é o anúncio das boas novas. Homens que escreveram para poder falar e para que aqueles que ouçam possam crer, para aqueles que leiam possam acreditar, ter fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Evangelho, ele retrata a vida do Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, a sua ressurreição e ascensão aos céus. E aí depois continua aí em Atos dos Apóstolos, né, a história da igreja. Nós vamos falar também, vamos ter aí uma matéria só de Atos dos Apóstolos, vamos ter uma matéria a história da igreja, então você tem muita lenha para queimar. Hoje nós estamos na metade do nosso curso básico de teologia. Olha que bênção, já realizamos 12 matérias. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar, porque não é fácil. Muitos alunos acabam desistindo no meio do caminho, né? Eles acabam não chegando até o final. Às vezes começa e não conclui, mas você chegou até aqui, então eu quero dizer para você que agora falta pouco. Agora falta só 50% para você chegar até o final. E a bênção está no final. Então Deus abençoe sua vida. Vamos continuar aqui. Continue conosco aí, participando, tá bom? Porque você vai ser muito abençoado através do aprendizado da palavra de Deus. Então vamos lá. Então nós sabemos que a palavra evangelho, ela vem do grego, né? Ela é do grego evangelion, né? Vem do grego e significa boas novas. E que foram escritos aí por homens para que aqueles que ouvem, aqueles que leem, possam crer na pessoa de Jesus. Então, o evangelho, ele revela a vida e história de Jesus e o evangelho da salvação, as boas novas. Nasceu o Salvador, chegou o Salvador, alguém que nos resgatou do pecado e nos colocou novamente em comunhão com esta gloriosa luz, tá bom? Então vamos continuar por aí. Deus abençoe, pastor Ricardo Pereira, já está conosco aí online. Deus abençoe, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Fique à vontade e participe nesta noite conosco aqui. Então, meus amados irmãos, para que nós entendamos o Evangelho, tá? Hoje é apenas uma aula introdutória, para que nós possamos entender o Evangelho ele é um só, tá bom? Então só tem um Evangelho, ó. Só temos um Evangelho, tá? E temos aí 4 autores. Então, 4 autores, 4 escritores, por assim por dizer, que escreveram sobre o Evangelho, que retrata a vida e as palavras e os ensinos e as revelações de Yeshua. Então nós vamos falar muito sobre Yeshua, né? Ó, Yeshua, Jesus. Vamos falar muito sobre Yeshua, né? Yeshua. Yeshua. Como é que eu faço aqui? Esqueci o aí. Peraí. Aí. Yeshua. Vamos falar muito sobre Yeshua. Bom? Para quem ainda não está participando do nosso curso de hebraico, está uma bênção. Faça contato com a secretaria, adquira o curso de hebraico, participe das videoaulas. Elas não estão disponíveis ao público no nosso canal do YouTube, mas você receberá as videoaulas aí no seu e-mail, porque ela está no YouTube, mas como videoaula privado. Então, somente alguns e-mails aí dos alunos que estão fazendo o curso que recebem as videoaulas. Está maravilhoso e vai ampliar o seu conhecimento. É muito bom você ter aí o conhecimento do hebraico também, tá bom? Então, temos aqui Yeshua, Jesus, e nós vamos então falar sobre Yeshua.
toda a sua história está retratada no Evangelho. O Evangelho são essas boas novas, né? O Messias tão esperado, né? O Hamashia, né? Ou Machia, tão esperado que chegou conosco, o Messias. Então, nós vamos falar sobre isso. Mas para que nós entremos e nós entendamos o Evangelho, como que ele chegou até nós, é muito importante nós saber como que estava a sociedade religiosa, como estava este povo, os judeus, naquela época. Como que estava acontecendo com essa religiosidade ali naquele período, o qual Jesus nasce, o qual chegam as boas novas. Então, para nós entendermos um pouco, nós temos que retroceder um pouco no tempo. Então, se você já assistiu às outras aulas, os livros históricos, poético, já assistiu às outras aulas, você já sabe como que chegou até esse período do Evangelho. Tá? O Evangelho, ele retrata o final da lei e o início da graça. Então, uma boa parte do Evangelho aconteceu ainda no período da lei, né? No período da lei, dos cerimoniais, quando se sacrificavam animais para expiação do pecado. E aí Jesus, ele aboliu esta lei de cerimoniais. Jesus não aboliu a lei de Deus, ele aboliu a lei do cerimonial e nós vamos falar disso um pouco mais adiante. Mas é muito bom nós entendermos. Então vamos fazer aqui uma retrospectiva para entender. Então você já sabe, você já estudou que deixa eu preparar aqui. Então você já sabe aí que no ano de 930 antes de Cristo, no ano 930 houve a divisão do reino. Olha aí, do reino, tá? Houve a divisão do reino. Então teve aqui o reino do norte, que é chamado de Israel, reino do norte chamado de Israel, e o reino do sul, que era chamado Judá. Então aqui nós temos dois reinos, Judá e Israel. Eles se dividiram no ano 930 antes de Cristo, tá? 930 antes de Cristo. Aqui no ano 722 antes de Cristo foi o cativeiro de Israel. O reino do norte foi levado cativo pela mão dos assírios. Então nós temos aqui os assírios, assírios, ok? Então, os assírios levaram a nação de Israel ao cativeiro. Você já aprendeu isso nas outras aulas, tá bom? Nosso irmão Juca Lopes, Ademir Carneiro, a paz do Senhor, irmão Ademir, Deus abençoe. Quitéria Nogueira, boa noite, a paz do Senhor. Seja muito bem-vinda, Deus abençoe aí a todos vocês que estão conosco aí ao vivo e continue aí assistindo às nossas aulas. Então, meus amados irmãos, estamos falando da divisão do reino para nós entendermos como que estava o povo que recebe o Evangelho. O nosso tema é o Evangelho. Nós vamos falar do Evangelho. Hoje é uma aula introdutória e você tem que entender como é que estava o povo, qual era a liturgia que acontecia, como que eles estavam vivendo, aquela sociedade, os judeus, como que eles estavam. Então nós estamos retrocedendo aqui no tempo um pouco, mas já vamos chegar lá. Então temos aqui no ano 930, 930, divisão do reino. Reino do norte e reino do sul, Judá e Israel. Aqui tinham 10 tribos e aqui tinha 2 tribos. Olha aí. Aí aconteceu que os assírios levaram no ano 722 a.C., levaram o reino do norte ao cativeiro. Eles foram cativos
pelo rei da Síria. E Judá permaneceu ainda na presença de Deus, mas no ano, olha aqui, 606 antes de Cristo, tá? No ano 603 antes de Cristo, recebe a invasão de Babilônia, né? Babilônia, os caldeus, ó, os caldeus sobre a direção de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, no ano 606, após ter conquistado os assírios, ó, ele então desce para Jerusalém e conquista Judá, e leva Judá e Benjamim, que eram as únicas duas tribos que ainda estavam aqui firme na presença de Deus, e aí eles levam cativo ao cativeiro, né? Então aqui vai a primeira leva, essa aqui é a primeira leva, vamos por aqui, a primeira leva. Tudo começa no ano 606, aí aqui vai Misael, Azarias, Ananias, Daniel, são todos levados cativo no ano 606. Só que aí, o que acontece? 10 anos depois, no ano 596, ó, antes de Cristo, Nabucodonosor vem novamente. E aí vem a segunda leva. No ano 596 antes de Cristo, Nabucodonosor vem de novo, leva mais uma leva de cativos ao cativeiro em Jerusalém e deixa eles lá. Não quero entrar muito no contexto histórico, pois nós já estudamos isso aí. Qualquer dúvida é só você voltar nas matérias passadas e assistir, tá ok? Então temos aqui o ano 596. E aí temos no ano, 10 anos depois, novamente, ó, mais 10 anos, em 586 a.C., a terceira invasão, e aqui, sim, aqui é destruído o templo. Aqui Nabucodonosor chega, leva, aí sim, aqui vai todo mundo cativo e acontece do templo ser destruído. E aí some a Arca da Aliança. A Arca da Aliança sumiu. Então, é muito bom você guardar isso na sua mente. Ó, a Arca da Aliança, olha aqui. A Arca da Aliança, tá? A Arca da Aliança, ela desapareceu aqui na invasão, no ano 586, quando Nabucodonosor destruiu o templo, desaparece a Arca da Aliança. E ninguém mais ouve falar da Arca da Aliança. E o povo vai cativo. E eles permanecem cativos em Babilônia, tá? Eles permanecem cativos em Babilônia por 70 anos. Então, você começa a contar 70 anos a partir da primeira invasão do ano 606. Então, mais ou menos aqui, ó, no ano, vamos pôr aqui, ó. Vou marcar aqui porque é outra referência, né? No ano 536 antes de Cristo. Mais ou menos no ano 536 antes de Cristo, eles então saem do cativeiro. Então, o cativeiro babilônico durou todo esse período aqui, ó. Tá? Então, esse período é o período do cativeiro babilônico que eles permaneceram. Mas aí, aqui, surgiu outra nação, que foram os Medo-Persa. Os medos persas, e aí os medos persas conquistaram Babilônia, venceram a Babilônia, e pela mão de Dario, eles libertam o povo judeu. Eles então liberam o povo judeu do cativeiro. E aí o povo judeu que estava aqui cativo, tá? Que estava cativo,
ele sai e volta para Jerusalém. Jerusalém, ok? E aí eles voltam para Jerusalém para reconstruir o templo, tá? Só que mesmo que eles tentem reconstruir o templo, e aqui entra os livros históricos, livros dos profetas menores, Zacarias, Ageu, Joel, que entra aqui, né? Joel não, Joel está lá no início, mas entra aqui Ageu, Zacarias, Malaquias, que entram aqui neste período que eles estão reconstruindo Jerusalém. Agora que eu quero te atentar. Aqui já não tinha mais a Arca da Aliança, tá bom? Ó, a Arca Aliança não tinha mais, tá? A Arca da Aliança tinha se perdido e agora aqui nós temos um templo, ó, temos um templo sem a arca, sem a Arca da Aliança, tá? Então nós temos um templo sem a Arca da Aliança, sem a presença de Deus. E aí, depois de Malaquias, temos aí o profeta Malaquias, ó. Depois do profeta Malaquias, que profetizou neste período, começa-se então um período de silêncio. Olha aí. Então eles voltam cativo, depois de passar todo o cativeiro. Aqui no cativeiro eles então é onde nasce aqui a língua aramaica, porque eles não querem falar hebraico no cativeiro. Quem estudou hebraico aí assistiu essa aula, como que surgiu o hebraico, como que surgiu o aramaico. Então aqui, para eles não falar o hebraico em terra estranha, então eles formularam o aramaico. O aramaico é uma formulação do hebraico, saiu do hebraico, tá? Então aqui eles falavam aramaico, então não eram todos que falavam aramaico, então eles falavam aramaico. Quando eles voltaram aqui, eles estão falando em aramaico, apesar alguns textos da Tanakh foi escrito em aramaico. Neemias tem alguns textos, Daniel tem alguns textos que foram escritos em aramaico, mas uma boa parte da Tanakh, 90% da Tanakh é tudo em hebraico. Mas aí surge a língua do aramaico aqui, porque eles não queriam falar o hebraico em terra estranha. Eles consideravam, o judeu considera o hebraico uma língua muito sagrada para falar em terras estranhas, então eles não falavam. E aí nesse período surge aqui o aramaico. Tá entendendo? Tá dando para acompanhar aí a história? Estou contando aqui rapidamente, estou indo devagar para você entender esse mecanismo. Tá? Eu costumo dizer o mecanismo, é um mecanismo histórico, assim por dizer. É muito bom você, aluno de teologia, ter essas datas em mente. São datas que você tem que estar sempre na sua mente, no seu pensamento, você tem que decorar isso. Então, 930, ó, 930, divisão do reino, já falamos muito sobre isso. 722, cativo dos assírios, o cativo de Israel, cativeiro de Israel. 606, a primeira leva do cativeiro dos judeus que estavam lá em Jerusalém, pela mão de Babilônia. 596, a segunda leva. 586, aí sim, o cativeiro final, quando todos vão para o cativeiro, a destruição do templo. E aí, 536, que são 70 anos a partir de 606, 70 anos, 536, que então eles são libertos do exílio e saem pela mão do rei Dario, dos Medo-Persas, que libera para que eles voltassem para Jerusalém para a reconstrução do templo. Então, muito importante saber que no período da destruição do templo, a Arca da Aliança se perdeu, a presença de Deus saiu do meio de Israel. Aqui, Israel perde a presença de Deus. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo Israel. Lá em Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, quando Deus solicita para que Moisés fizesse o tabernáculo, lá você vai encontrar escrito em Êxodo capítulo 25, versículo 8, e me fareis um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Então,
aqui eles perdem a presença de Deus. Agora eles têm um tabernáculo, eles têm um templo, mas sem a presença de Deus. É muito importante. Por quê? Porque quando Malaquias foi o último profeta, começou-se aqui agora um período de silêncio. Ó, silêncio, nós chamamos de silêncio. Por que silêncio? Mais ou menos 400 anos. Ó, Deus não falou mais com Israel. Então você imagine você ficar uma semana sem ir para a igreja, uma semana sem ler a Bíblia, uma semana sem sentir a presença de Deus, uma semana sem Deus falar com você. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Eles tinham os rolos, né, os pergaminhos da Tanakh, que hoje nós temos a Tanakh. Eles tinham os pergaminhos e não eram todos que tinham. Era apenas os fariseus aqui, os sacerdotes que ficavam no templo que tinham acesso. Então o povo não tinha acesso a essas escritas. Então imagine você parte de um povo sem ouvir a voz de Deus. Você ir num cerimonial e não ouvir mais a resposta de Deus, como Moisés no seu período, que ele saía uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos e saía do templo, do tabernáculo com as mãos levantadas e dizia ao povo as palavras de Deus. Imagine a glória que Deus demonstrava, a resposta de Deus vinha, Deus se manifestava. Mas nós temos aqui um período em que Deus agora não fala mais com o seu povo. Deus está em silêncio. Por que Deus ficou em silêncio? Porque eles perderam a presença de Deus por culpa deles mesmos, porque eles se dividiram, brigaram por um reino que não era para eles brigarem, era para eles permanecerem unidos, como era no reino de Saul, no reino de Davi, no reinado de Salomão, era para ser uma nação, mas eles se dividiram. A inveja, a divisão, ela traz prejuízo para ambos os lados, não é só para um lado. Quando você não se dá com seu irmão, quando você não tem comunhão com seu irmão, mesmo você estando certo, mas vai trazer prejuízos para a promessa que está sobre a unidade, para a promessa que está sobre a família. Perceba, meu querido, que a promessa ela pode ser feita na descendência, para todos e pode ser feita para um indivíduo separado. Se a promessa é feita para você, amém, você tem que permanecer firme. Mas se Deus fez a promessa para os teus têm que estar unidos, você tem que fazer de tudo para manter esta união, porque qualquer divisão sempre é prejuízo para os dois lados, infelizmente. Aqui nós vemos que Israel se desviou, Judá permaneceu firme, Judá e Benjamim permaneceram, não adoraram outros ídolos, mas mesmo na sua caminhada não havia tanta sinceridade. E aí o que aconteceu? Sofreram um prejuízo por tudo isso que aconteceu histórico, que nós já falamos aí nos livros históricos. Então, vamos ter em mente isso aqui, você tem que ter em mente esse período de silêncio. Esse período de silêncio. E quando Deus, através da vinda, da encarnação do seu Filho Jesus Cristo, quando Jesus vai entrar pela porta, vai abrir mão da sua deidade, se vestir da roupagem da natureza humana e se fazer homem, segundo está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, né? Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, sofreu até a morte e morte de cruz. Então nós temos aí esse nosso Senhor e Salvador Jesus,
que ele abre mão. E quando ele resolve abrir mão da deidade, quando ele vai então cumprir com os desejos do Pai, antes dessa encarnação acontecer, Deus envia um anjo. Ó, então aqui desce um anjo. Olha aí. Um anjo, né? Vamos fazer assim com uma asinha, bonitinho, tá? Então desce o anjo, que nós encontramos no Evangelho de Mateus. E esse anjo aparece no templo, ó. Ele aparece lá no templo, ó, no templo. Né? Então, aqui está o templo. Está aqui o templo. Ó, o Santíssimo. O Santíssimo. O Santo e o Pátio. Você já estudou um pouco, nós falamos já um pouco sobre o tabernáculo. Então, está aqui o templo. Então, você imagine agora, eles vieram do cativeiro, chegaram em Jerusalém, reconstruíram o templo de Zorobabel, está reconstruindo. Aí depois vem Herodes refaz o templo, ele aumenta a extensão do templo. Mas neste período aqui, ó, aconteceu muita coisa. Os judeus aqui, eles mesmo em si, depois de tudo que passaram, tá? Depois de tudo que passaram, todo esse cativeiro, toda essa luta do povo por causa de uma divisão, ainda que nesse período, os judeus, eles se dividiram. Nos tempos que Cristo nasceu, haviam no mínimo, não vamos falar no mínimo aí, 6 classes judaicas. 6 classes judaicas, ou seja, 6 judeus, 6 classes do judaísmo divididas em si mesma. Eles não eram unidos, cada um tinha uma maneira, um aspecto diferente, nós vamos falar sobre isso. Então se dividiram por causa deste período e muita coisa que aconteceu. Depois aqui veio os gregos, ó, os gregos, esta nação que conquistou os medo-persas lá, ó, conquistou aqui os persas. E aí os gregos, eles dominaram todo esse período quase, até mais ou menos aqui no finalzinho, porque aqui entra depois Roma, ó, Roma, e conquista os gregos. Então, quando o anjo aparece no templo, não existia mais a presença de Deus, ou seja, eles faziam cerimoniais, faziam os rituais, mas não tinha resposta de Deus. Zacarias, na sua tenra idade, ele até se assusta quando ele vê o anjo do Senhor que aparece para ele. Eu calculo, digo eu, né, é um raciocínio que nós fazemos, e você pode ler sobre esse assunto, mas imagine que Zacarias, ele nasceu, Zacarias cresceu, aprendeu o ofício sacerdotal, ele estava trabalhando como sacerdote, fazendo lá no templo o trabalho, né, que lhe era devido, fazia lá os seus afazeres. Mas imagine que Zacarias passou muitos anos e nunca ouviu a voz de Deus. Muito sério. Por que ele nunca ouviu? Porque era um período de silêncio. Deus não falou com a terra, não há registros de que Deus havia falado com a terra. Então vem agora a primeira inferência bíblica de que Deus vai se pronunciar. E através do seu anjo ele traz o anúncio para Zacarias do nascimento de João Batista. O primeiro anúncio é: vai nascer um que vai preparar o caminho do Senhor. E você conhece, ele é a voz do que clama no deserto. Glória a Deus. Então, e o segundo anúncio, que o primeiro vai para Zacarias e o segundo vai para Maria, que ela seria a mãe do nosso Salvador. Então, perceba que é muito difícil, nós vamos falar disso daqui a pouco. Nós temos muito assunto essa semana e hoje é só uma introdução. Então, eu quero te colocar no contexto histórico do Evangelho. Por que o Evangelho veio? Essas boas novas, este anúncio,
porque até então aqui o evangelho era só oral. Primeiro não tinha iniciado ainda, o evangelho não existia, né? Então temos aqui o anjo anunciando João Batista, anunciando o último homem fonte, como você já aprendeu, que iria atuar em toda a plenitude da glória de Deus. Depois de muitos anos em silêncio, ia nascer agora aquele homem que ia estar sobre ele toda a unção sem medida do poder e a glória de Deus. O povo estava almejando o Messias, estava aguardando o Ramachia, e ele ia surgir. Oh, glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Então, é o anúncio que algo glorioso ia acontecer. Um tempo de boas novas, um período de júbilo. O ano do jubileu estava começando a ser realizado neste período. Olha que coisa linda, glória a Deus. Então, nós temos aqui esse prelúdio que vai anteceder os acontecimentos que nos deixou registrado como o Evangelho, que nos traz a salvação e esta revelação gloriosa da palavra de Deus. Cumprimento! Todo o Tanakh falava dele, toda a Tanakh estava ali reverenciado sobre ele. Ele estava revelado no Pentateuco, ele estava revelado nos Neviim, ele estava revelado no Ketuvim, ele estava revelado. E agora ia acontecer algo glorioso. Então, vamos centralizar, eu quero te trazer a esta dimensão, eu quero te trazer a esta fase gloriosa que se retrata o Evangelho. Eu quero te chamar a atenção a vir comigo nesta viagem que vamos fazer a partir de hoje, nessa matéria, o Evangelho, onde nós iremos ver a atuação gloriosa do nosso Salvador. Ah, se não fosse o Evangelho, meu Deus, coisa linda. Então é isso que nós iremos falar. O Evangelho chegou, né? Eles perderam a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Israel perdeu a presença de Deus, os judeus perderam a presença de Deus. Mas agora o anjo está anunciando: vocês perderam o objeto que representava a presença de Deus, vocês perderam aquilo que era mais importante, mas ainda há esperança, porque o verdadeiro Deus, a sua verdadeira presença, a sua verdadeira glória vai descer e ele vai estar no meio de vocês de carne e osso. Oh, glória a Deus! Então é isso que nós iremos falar aqui, tá bom? É isso que nós vamos falar. Então vamos lá, meus queridos, devagar, temos muita lenha para queimar, então vamos devagarinho aqui. Ó, então nós chegamos até aqui, então você já sabe que houve esse período de silêncio, e aqui os gregos implantaram muitas crenças, muitos mitos, muitos gnosticismo, saiu aqui muita coisa, irmãos. Neste período de silêncio começou a invadir a sociedade daquele período, tá bom? Então nós vamos entrar aqui. Então vamos apagar aqui para nós entrarmos aí neste período. Então nós vamos falar sobre o Evangelho, tá? Vamos falar sobre esse Evangelho que é glorioso para o nosso entendimento. Vamos lá. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a todos que estão aí. O nosso intuito aqui é abrir a janela do conhecimento para você. Nós não vamos te ensinar tudo de A a Z, não, senhor. Nós estamos abrindo a janela para que você possa aprender a palavra de Deus. Nós formamos alunos exploradores. Nós não formamos alunos bitolados na palavra que nós nos direcionamos para vocês. Nós direcionamos apenas uma gota no oceano para que você possa mergulhar e procurar, então, cada vez mais a se expandir.
Seja um explorador. Se você assistiu às aulas passadas, já sabe que nós usamos muito o termo explorador e turista, né? Existe muitos turistas no Evangelho e nós queremos que você seja um explorador. Então vamos lá. Então nós temos o Evangelho, tá? O Evangelho, ó, Evangelho. O Evangelho escrito por 4 autores. Então vamos pôr aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. E vamos colocar aqui quarto. Ok? Então nós temos aqui. Eu vou colocar na ordem em que está, eu vou colocar na ordem cronológica do Novo Testamento da sua Bíblia. Depois nós vamos entender. Porque eles não foram escritos nesta ordem, mas vamos colocar na ordem. Então nós temos aqui Mateus, ok? Mateus faz a ponte até Malaquias. Então termina o primeiro profeta Malaquias e começa com Mateus. Aí temos Mateus, ó, Marcos, Lucas e João. Olha aí. Então, anote isso aí. Pegue um caderno e faça a sua anotação. Tá? Porque é muito bom. Amanhã ou depois você vai ler as suas anotações, marca aí atrás da apostila, num caderno, uma folha em branca, porque isso ajuda você a assimilar melhor. É um exercício que nos ajuda a assimilar. Então, quanto mais nós escrevemos, mais nós assimilamos, tá bom? Então, nós temos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos 4 autores. Então, temos o Evangelho, 4 autores. Ok? 4 autores que escreveram o Evangelho. Eu gosto de colocar o aqui para saber que é o Evangelho. O Evangelho. Não são os evangelhos. Nós não vamos usar esse termo, os evangelhos, porque se nós usarmos pluralidade, dá a entender que são mais de um evangelho, e não existe mais de um evangelho, só existe um evangelho, e esses 4 autores escreveram da mesma pessoa, do mesmo evangelho. O que existe são 4 visões, 4 autores que relacionaram de uma maneira diferente, uma visão diferente sobre esse evangelho. Então, vamos pegar aqui, então vamos fazer algumas anotações. Bom, qual foi o primeiro evangelho a ser escrito? Ó, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, tá? Marcos foi o primeiro autor a escrever sobre Jesus Cristo, sobre Jesus, sobre Yeshua. Então, Marcos foi o primeiro autor a escrever sobre o Evangelho. Marcos escreveu o Evangelho mais ou menos aí no ano 64 depois de Cristo. Então, isso aqui foi mais ou menos 64 DC, tá? Depois de Cristo. E aí nós temos o primeiro evangelho escrito, e aí temos Mateus e Lucas, tá? Mateus e Lucas, eles escreveram quase no mesmo período. Não se sabe qual foi o primeiro e qual foi o segundo. Nós vamos colocar aqui apenas para uma maneira acadêmica, mas eles foram escritos no mesmo período. Então nós temos aqui no ano 75 DC, ó, vou colocar aqui 2 e vou colocar aqui 3. Então temos aqui no ano 75 DC, né, mais ou menos no ano 75, e no ano 75 DC, tá, depois de Cristo. Bom, então temos aqui 64, foi o primeiro, é muito bom você saber que foi o primeiro, e quase 10, não chega a 10 anos, mas mais ou menos de 8 a 9 anos depois, de 8 anos depois, veio então o evangelho escrito por Mateus e o evangelho escrito por Lucas. Então, Mateus e Lucas, eles escreveram quase no mesmo período, diferença de um período muito curto de um para o outro, mas todos aceitam que eles
chegaram quase no mesmo período. Então, sabemos que o primeiro não foi o evangelho escrito por Mateus, né? Que o primeiro foi escrito por Marcos. E que Lucas, ao escrever o evangelho, ele também não escreveu só o evangelho, ele escreveu o evangelho mais os atos da igreja, que é chamado de Atos dos Apóstolos. A princípio, o doutor Lucas, ele escreveu um livro só. Tá? Ele escreveu só um livro, ó. É o livro de Lucas. Ele escreveu um livro, ok? Que foi dividido, e aqui ficou sendo o Evangelho, e aqui ficou sendo Atos dos Apóstolos, ok? Então, o doutor Lucas, ele escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Mas nós vamos falar mais disso quando entrarmos aí na aula que vamos falar somente do Evangelho escrito por Lucas, tá bom? Então hoje, como é uma introdução, nós estamos falando de todos. Então é muito bom você ter isso em mente. Então, temos aqui Mateus, Marcos e Lucas. O Marcos foi escrito primeiro, depois vem Mateus e Lucas, ok? E por último, nós temos o Evangelho escrito por João. O Evangelho escrito por João, ele aconteceu, vamos colocar aqui como 4, né? Mas ele aconteceu mais ou menos no ano 80, né? No ano 80 depois de Cristo, isso mesmo. 80 DC. Ó. No ano 80 depois de Cristo. Então ele foi bem após. Perceba, meu querido irmão, que nós temos a relação dos anos DC, você já sabe, nós já falamos nisso na aula passada, olha, temos aqui o ano 0, né? Ó, então temos aqui o ano 0, que aqui é o nascimento, né? Ó, o nascimento de Cristo. Então aqui nós temos o nascimento de Cristo, tá? Nascimento de Jesus. Então, nós temos aqui o nascimento de Jesus. Eu pôr Jesus porque Cristo não é o nome, né? Cristo não é o nome próprio. Então, vamos colocar aqui Jesus. E pronto, fica melhor. Então, nós temos aqui no ano 0, um ano aí previsto do nascimento de Jesus. Então, depois do nascimento de Jesus, segundo esse calendário gregoriano, né? Nós vamos falar disso nas matérias mais à frente, eu não quero me retratar nisso agora. Então, quando foi feito o calendário, usaram o nascimento de Jesus como base. Então, nós temos aqui, ó, daqui para lá é o depois de Cristo e daqui para cá é o antes de Cristo. Então, Jesus aqui é o referencial, tá bom? Então, nós temos depois de Cristo. Então, você calcula aí que a vida Jesus, ele morreu na cruz com 33 anos de idade. Então, ele morre aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. 33 anos de idade. E Jesus morreu, ó. A morte de Jesus. Então, Jesus morreu com 33 anos de idade. Ressuscitou, passou ainda 40 dias com seus discípulos e ascendeu aos céus. Então nós temos esse período de 33 anos com a revelação de Jesus. A revelação já começa desde o seu nascimento, tá? Ó, então esse período é o período da revelação. Revelação de Jesus. É o período da revelação, que nós chamamos a dispensação do mistério revelado. Então, nós temos 33 anos da dispensação do mistério revelado. E aí, depois aqui, temos a dispensação da plenitude. Você já viu sobre isso também. Já falamos sobre isso, tá? Sobre a dispensação da plenitude. Então, nós temos aqui a dispensação do mistério revelado. Então, Jesus,
ele nasce e começa a contagem, tá? Nós vamos falar sobre esse calendário mais para frente, não se preocupe, eu só quero que você se centralize no assunto que nós vamos falar. Por quê? Porque o evangelho escrito, após a morte de Jesus, o evangelho foi escrito, nós temos aqui, ó, no ano 64, de 60 a 70 foi escrito o evangelho de Marcos. Então, pelo menos 30 anos após a morte de Jesus, ó, após a morte de Jesus, eles não escreveram nada sobre Jesus. Aqui nós tínhamos o evangelho transmitido de uma maneira oral. Oral. Era como era a Bíblia lá em Gênesis. Lembra quando você assistiu às primeiras aulas? Nós falamos sobre a palavra que foi ensinada oralmente, né? Por via oral, através de homens. Então nós temos aqui os profetas, né? Os apóstolos, me perdoe, os apóstolos, eles transmitiam as boas novas oralmente, né? Transmitiam de uma maneira oral. Depois de 30 anos, começou-se então, eles viram que começou a fechar o cerco. Os apóstolos começaram a serem mortos. Então, com medo das boas novas, do evangelho, da notícia, da propagação do evangelho cessar, então aí eles viram a necessidade de registrar sobre todos os acontecimentos de Jesus nesses 33 anos. Então aí vem os autores, e aí nós temos aí no período de 64, quase 30 anos depois da morte de Cristo, da morte de Jesus, de Yeshua, temos então Marcos, que viu a necessidade de registrar os acontecimentos, aquilo que aconteceu, o que se passou, aquele período histórico da idade de Yeshua. Então ele começou a escrever e escreveu aí o Evangelho, segundo a sua visão, fez a escrita do Evangelho. E aí temos 15 anos depois, quase 10 anos depois, vem então Mateus e o doutor Lucas escrevem também acerca de Jesus. E aí nós temos por final uma das maiores revelações acerca de João, que no ano 80, quase 10 anos, né? Tem quase 10 anos de um para o outro aí, e aí quase 10 anos depois veio João e escreveu também acerca desse Jesus de uma ótica diferente. Então nós temos aqui esses escritores, tá? Então só para você, eu coloquei aqui para você se localizar, então vamos dar uma apagadinha aqui. Bom, você já escreveu aí, fez as suas marcações, então vamos lá. O evangelho, eles são chamados sinóticos, né? Sinóticos. Então nós temos aqui esses 3 evangelhos, ó, que são considerados sinópticos. Ó, sinóticos. O que são evangelhos? O que é sinótico? Sinóptico porque eles têm conteúdos parecidos, tá? Eles existem conteúdos parecidos. Todos os 3, eles revelaram Jesus, escreveram sobre Jesus, e há muita coisa que tem em um, tem no outro. Então você vai ver passagens que tem, vamos lá, que tem em Marcos, você vai encontrar em Mateus e vai encontrar em Lucas. Tem passagem que você encontra em Lucas, você vai encontrar em Marcos e vai encontrar em Mateus. São poucas as passagens que são únicas em cada livro. São poucos, tá? Como Marcos foi o primeiro a escrever, no Evangelho de Mateus, nós encontramos no Evangelho de Mateus uma porcentagem, assim por dizer, eu vou colocar em porcentagem, mas no Evangelho de Mateus, nós temos aqui 91% do que está escrito em Mateus está também em Marcos. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, ó. 91%, ó. 91%, ó, de Mateus
91% de Mateus contém assuntos de Marcos. Então você encontra em 91% do evangelho escrito por Mateus, você encontra em Marcos, tá? Então, Mateus, por isso que muitos historiadores, muitos estudantes da Bíblia diz que Mateus e Lucas, quando foram escrever o evangelho, tomaram por referência o evangelho de Marcos, porque há muitas passagens em Mateus que tem também e retrata em Marcos, que eles usaram, mudando só alguns aspectos, mudando alguma coisa, como se corrigisse algum, ele entrou, ele não entrou, ele pegou, ele não pegou, mas contém as mesmas passagens. Já no evangelho escrito por Lucas, nós encontramos em Lucas 53% de Marcos, ó, 53%. Então vamos colocar aqui assim, ó, a metade, um pouco mais, ó. 53% de Lucas, ó. 53% de Lucas tem em Marcos. Então, como Marcos foi o primeiro autor, foi o primeiro escritor sobre o Evangelho retratando Jesus, então muitos calculam que Mateus e Lucas se utilizaram do Evangelho escrito por Marcos como uma referência, como uma consulta, né? Como um material que eles puderam ver. Não, deixa eu ver aqui, isso aqui, bom, muda só isso aqui. Então, existem muitas passagens de Marcos, 53% está em Lucas. 53% das passagens de Marcos está em Lucas. 91% das passagens de Marcos está em Mateus. Ok? Então, só para você ter. Existe também, nós não vamos falar sobre isso, assim, no intuito de estudar, mas você que é um explorador, você pode pesquisar sobre isso, é muito importante. Nós não vamos falar muito disso agora, porque nós estamos fazendo o básico em teologia. E nós vamos ver isso nos níveis mais avançados, de médio bacharel, que nós vamos estudar isso. Mas existe uma fonte que muitos historiadores encontram nas passagens, né, de Mateus, das passagens de Mateus e Lucas, que é chamado de fonte Q. Ó, fonte, vou fazer aqui, ó, fonte Q. Por que fonte Q? É fonte Q por causa da palavra alemã Quelle. Ela é uma palavra, deixa eu pôr aqui, ó, palavra alemã. Ok? Essa fonte Quelle, essa fonte Q, ela é uma fonte que como é que eu posso dizer? Eu quero usar uma palavra, ela é uma fonte hipotética. É uma fonte hipotética. Não se sabe bem quem foi o autor dessa fonte, o que ela significa ou de onde veio, mas é uma fonte hipotética. Mas nós vamos estudar isso em médio bacharel, nós vamos estudar bem essa fonte. Por quê? Porque eles encontram parte dessa fonte Quelle, também nos escritos de Mateus e Lucas, deixando aparecer que Mateus e Lucas se utilizaram desta fonte. Tá bom? Então, essa fonte Quelle, eu vou pôr aqui só uma referência para que vocês tenham uma ideia da fonte. Tá? Essa fonte Quelle, no livro de Mateus, deixa eu colocar aqui, no Evangelho escrito por Mateus, você encontra essa fonte Quelle, ó, vamos colocar aqui, ó, um pouquinho aqui, ó. Então, 91% é de Marcos. Desses 91%, vamos pôr aqui 10%. Ó. 10% se refere a essa fonte Quelle. 10% do que está escrito aqui em Mateus se encontra nessa fonte Quelle, uma fonte hipotética. Vamos colocar aqui uma fonte, tá? Isso aqui é hipotético.
Se você tiver curiosidade, exploradores da palavra, procura sobre fonte Kelly, que vocês vão encontrar um pouco desse assunto. É muito bom, mesmo que você não esteja aprofundado nesse assunto, mas é bom você ter esse entendimento que existe esse conceito dessa fonte que está contida aqui no Evangelho escrito por Mateus e no Evangelho escrito por Lucas, tá? No Evangelho escrito por Lucas, essa fonte Kelly, ela ocupa mais ou menos aqui, ó, vamos pôr aqui uns 20%, tá? Então vamos colocar aqui uns 20%. Uns 20% de Lucas tem os escritos de Lucas, 20% dos escritos de Lucas contém vestígios dessa fonte, essa fonte Kelly. Kelly é um nome alemão, né? Um nome alemão. Vou colocar aqui, coloquei só alemão, né? Vamos pôr alemão. É um nome alemão para citar essa fonte. Depois você pode fazer estudo, agora não é interessante, só estou dando uma introdução. Então eu só estou falando isso para você ter em mente já esse conceito que há, esse conceito aqui sobre o Evangelho de Mateus e de Lucas, mas Marcos não. Marcos ele escreve o Evangelho, foi o primeiro autor e ele é exclusivíssimo, tá bom? Exclusivíssimo, tá ok? Então vamos lá. Sabemos que Mateus, ao escrever o Evangelho, ele tinha um público-alvo, né? E o público-alvo de Mateus eram os judeus, ó. Judeus. Então, Mateus, ao escrever o Evangelho, ele escreve para os judeus. Esse era o público-alvo. Por isso que Mateus, ao ser organizado pelos eruditos, né, por aqueles homens da Septuaginta, quando eles vão fazer a transliteração, a tradução do hebraico para o latim, para o grego, quando pegado os livros do Novo Testamento e adaptado. Então, quando eles vão fechar o canão da Bíblia, da palavra, eles pegam então aí o Evangelho escrito por Mateus, porque o teor da escrita de Mateus é um teor que apontava para os judeus, tanto que Mateus ele apresenta Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele traz logo de cara a genealogia judaica de Jesus. Ele vai falar sobre Jesus como sendo o Messias e o descendente da raiz de Jessé, descendente direto do rei Davi. Então ele vai trazer essa genealogia. Nas próximas aulas vamos falar, né? Vamos entrar na próxima aula sobre o Evangelho de Mateus e vamos abordar esse assunto. Então, o Evangelho de Mateus, por que não é colocado na ordem cronológica da escrita? Porque nada melhor do que o Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus, aparecer como ponte de Malaquias. Olha, Malaquias, ele profetizou para os judeus. Ó. Então, Malaquias, ele escreveu para os judeus. E quando eles pegaram Mateus, o evangelho escrito por Mateus, que faz menção aos judeus, então eles fizeram uma ponte. Então, vamos começar com Mateus, porque Mateus vai dar seguimento, como que se esse tempo de silêncio, né? E quando Deus resolve então falar, então vamos pôr o Evangelho de Mateus, porque ele vai trazer os judeus para essa nova aliança, para esses acontecimentos, com uma nova ótica, com uma nova maneira de ver o Messias. Então aí é colocado na sua forma organizacional, né? Na sua forma organizacional, eles organizam então o Evangelho de Mateus por esse motivo, para que o Evangelho escrito por Mateus fizesse a ponte dos judeus que voltaram do exílio para os judeus que agora estavam vivenciando naquele período da história. Então, nada melhor do que começar com esse evangelho escrito diretamente para eles, tá? E aí depois nós temos o Evangelho de Marcos, que foi colocado
aí numa forma organizacional, como segundo, por ter sido aí o primeiro a ser escrito, então eles colocaram como segundo, porque Marcos, ele já vai falar aos romanos. Marcos, ele escreve o teor, o seu endereço, o seu intuito é alcançar os romanos. Então, já que os romanos estavam dominando aquele período, né, era a nação que tinha vencido os gregos. Então, tinha vencido e estava atuante. Então, nada melhor do que o evangelho para os romanos. Então, nós fazemos a ponte com os judeus, que é a menina dos olhos de Deus, que tem a primazia da chamada. Fazemos a ponte para os judeus e agora vamos colocar como segundo o evangelho de Marcos, que tem endereço aos romanos, que eram os dominadores daquele período, que estavam em pleno exercício ali. Então agora vamos atingir eles. Então, primeiro os judeus, segundo os romanos. Então, colocaram aqui, de uma maneira organizacional, o evangelho escrito por Marcos. Volto a repetir, todos eles escreveram o mesmo evangelho, a mesma pessoa, os mesmos acontecimentos. Porém, aqui haviam pessoas distintas para receber de uma forma diferente o evangelho do Senhor. Então temos aqui Marcos, tá ok? Para os romanos. E aí depois temos Lucas. E aí sim, Lucas escreve aqui para os gregos. Então nós temos aqui, ó, para os gregos, ó. E aí entra então os gregos, o evangelho que agora ia alcançar este povo que havia perdido para os romanos, porém também era um alvo da salvação de Yeshua. E aí o evangelho com uma característica diferente para os gregos, para que eles pudessem também conhecer esta salvação. E no final, nós temos aqui o evangelho de João, escrito para os gentios, ou igreja, né? Gentios ou igreja. Então perceba que agora este evangelho, olha que espetacular, os eruditos eles sabiam o que estavam fazendo e como colocar em forma organizacional. Olha aí, o evangelho escrito por João agora ia fazer uma ponte para a igreja. Que igreja? A igreja de Atos. Olha. Ia fazer uma ponte com a igreja de Atos, porque Lucas ele escreve o evangelho, um evangelho diferente, um evangelho que não é sinótico de Mateus, de Marcos, de Lucas, não. Aqui temos os evangelhos sinóticos que fazem uma menção do outro, da passagem, mas aqui não. Aqui ele demonstra um Jesus diferente. Por exemplo, nós encontramos aqui em Mateus, na maior parte de Mateus, nós encontramos, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui, irmãos, que está ficando, o nosso quadro está pequeno, oh glória. Mas faça anotação aí de uma maneira bonita no seu caderno. Eu faço meio bagunçado aqui, é só eu para entender, mas como você está acompanhando a videoaula, eu sei que você está entendendo. Então, faça uma marcação aí. Olha, Mateus, ao escrever, o que acontece? Mateus ele tinha um público-alvo que ele escreveu, e nós encontramos em Mateus a maior parte dos sermões de Cristo. Então, em Mateus, nós encontramos aqui, ó, vou colocar aqui, ó, sermões, ó, sermões. Então, para os judeus, nós encontramos muitos sermões de Jesus. Então, no Evangelho de Mateus, nós temos os sermões, aonde vai de encontro aos judeus, porque é endereçado para eles. Mas no Evangelho escrito por Marcos, nós encontramos ali não sermões, né? Mas nós encontramos aqui muitos milagres. Ó, então, aqui no Evangelho de Marcos, nós encontramos muito milagres. Ó, eu estou pondo aqui, mas acho que dá para você entender aí. Você escreve aí, ó, milagres, sermões. Mateus escreve aos judeus dando muitos sermões. Taca sermão nesses homens aí.
E no evangelho escrito por Marcos, que tinha os romanos como alvo, ele fala de muitos milagres. Por quê? Judeus, ele trata Jesus como um leão, ó, leão, né? O leão de Judá, o leão da tribo de Judá. Então, ele tem autoridade, ele tem a raiz judaica, ele tem mais de 30 anos, ele pode falar, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser observado. Então, ele traz sermões. Mateus, muitos sermões de Jesus para os judeus. Aí, então, em Romanos, não, Romanos, ele retrata como o boi, né? Romanos retrata o boi, ele é o rosto de boi, ele aponta para o rosto de boi. O servo sofredor, o servo sofredor, ele sofreu, ele era servo, ele era o Dalit, o pobre. Oh, meu Deus, nós tivemos uma aula sobre o Dalit. Oh, meus irmãos, faça o curso de hebraico, que está uma beleza. Então, ele é o pobre, o Dalit, ele é o sofredor, ele sofre calado. Então, aqui tem muito milagre, porque para o Dalit, para o pobre, para o sofredor, tem milagres de Deus. Glória a Deus. Então, ele vai retratar aqui muitos milagres feitos por Jesus, muitos milagres. E aqui em Lucas, que escreveu para os gregos, né, que reflete aqui o rosto do homem, né, o homem, que mostra Jesus como o homem perfeito, um homem com sabedoria, com inteligência. Então nós encontramos aqui em Lucas, nós vamos encontrar aqui mais, parábolas. Ó. Por quê? Porque o alvo de Lucas eram os gregos, que eram considerados, eles se consideravam os mais intelectuais, os mais inteligentes, eruditos, até mais que os judeus. Eles se consideravam homens muito intelectuais, pensadores, né? Dali saiu muitos homens proeminentes da história do grego. Por exemplo, me fugiu agora da memória, mas nasceu um que ele até fez um estudo sobre os temperamentos. Eu falei em umas aulas passadas, fez um estudo, ele era grego, né? Um médico grego. Então, ele escreve agora para os gregos e ele usa parábolas. Vocês são inteligentes, vocês têm... Então, ouça o que Jesus ensinou por parábolas. Então, nós encontramos em Mateus mais sermões, em Marcos milagres, em Lucas mais parábolas, tá? É bom você dividir. E João, o que nós encontramos em João? Se nós encontramos mais sermões em Mateus, mais milagres em Marcos, que é o boi, o sofredor, né? O servo, aquele é o rei, o leão, o rei. Então tem sermões que o rei tem para ensinar. Aqui ele é o servo, ele opera milagres. Aqui ele é o homem perfeito, fala por parábolas. Então aqui em Gentio, que foi escrito para os gentios, que aqui Jesus é apresentado como águia, né? Aqui é águia, que fala de renovo, que águia que vive nos ares. Então o que reflete? Aqui fala mais, da divindade, divindade de Jesus. Como que João começa o evangelho? João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e o Logos, o Verbo, a palavra estava com Deus, e o Logos, o Verbo, a palavra era Deus. E vai falar, mas Deus se fez carne, habitou e vimos a plenitude. Então ele vai falar sobre a divindade. Aqui em João, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a salvação. Enfim, vai encontrar, nós vamos estudar muito sobre isso. Então,
E aí nós vamos falar sobre a divindade, né? Esse Deus que é águia, que vive nos ares, este Jesus que também reflete a glória e o poder de Deus. Então é isso que nós vamos falar aqui, ó. Hoje é só uma introdução, tá? Hoje é só uma introdução para você ver o que vai vir por aí, o que vai acontecer. Então, guarde, anote isso aí, faça bem, que fica até melhor para você estudar. Vai ficar bom para você estudar. Ó, Mateus escreveu para os judeus, retrata Jesus como um leão, o rei, o Senhor dos senhores, né? Tem mais sermões. E nós temos aqui Marcos, que escreveu aos romanos, que eram os dominadores naquele período, e reflete aqui o rosto de boi, né? O animal boi, que é sofredor, que aguenta calado, que passa pelas provações e vivencia milagres. Então tem muitos milagres no evangelho escrito por Marcos. Aí temos Lucas, que é o autor que escreveu aos gregos, que já fala de Jesus como o homem perfeito, o rosto de homem, e as parábolas, que fala para as pessoas mais inteligentes. Então tente discernir as parábolas, tá ok? Então temos aqui as parábolas. E João, que escreveu aos gentios ou à igreja, escreveu o evangelho que mostra Jesus como a águia, que está nos ares, que vem de outro nível de vida, né? Outro nível de vivência, que é a ave real que está nos ares. Então fala da divindade. Na realidade, o evangelho representa os 4 rostos dos querubins e também representa o caminho do tabernáculo, o caminho para Deus. O evangelho, ele representa o caminho para Deus, as boas novas. O caminho está aberto para chegarmos a Deus. No tabernáculo haviam 3 repartições, você já sabe sobre isso, nós já falamos. Estou só fazendo menção, ó. Santíssimo, Santo e o pátio. E aqui na entrada do pátio havia um véu de 4 cores, ó, de 4 cores. Essas 4 cores, esses 4 véus que havia nessa entrada, porque quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus está falando isso, ele está se retratando ao caminho do tabernáculo para se chegar ao Santo dos Santos, ok? Aqui essa primeira entrada, aqui tinham 3 entradas, ó. 3 entradas. Ó. 3 entradas. Na primeira entrada tinha os 4 véus. Os 4 véus que apontam para o Evangelho. O Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João estão retratados aqui. Essa primeira entrada é chamada de caminho. Caminho. Temos aqui a segunda entrada, ó. A segunda entrada que tinha 5 colunas. 5 colunas. Essas 5 colunas apontam para o ministério, Efésios 4:11. Os 5 dons de Cristo para a igreja, que representa a verdade do reino de Deus. É retratado pelos dons ministeriais. Então nós temos aqui a verdade. A verdade tem que passar pelo critério dos 5 dons ministeriais para adentrar as profundezas das revelações de Yeshua. E aí temos aqui a terceira passagem, que era chamado de vida. Ó, vida. Ok? Então temos aqui vida, que era este véu que separava o santo do santíssimo.
Então tinha que passar por esse véu, onde o sumo sacerdote, uma vez ao ano, passava esse véu para oferecer o sacrifício, o sangue do sacrifício, o sangue da oferta lá fora, e também o incenso aromático agradável a Deus, e Deus se manifestava e falava com ele. Se ele entrasse desordenadamente, ele poderia morrer. Então ali estava a morte ou a vida diante do Senhor. Então esse caminho se chama vida. Então quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo, todo o caminho litúrgico do tabernáculo agora está em mim. Eu vou encerrar os cerimoniais mosaicos, eu vou encerrar todo o cerimonial do tabernáculo, porque está em mim. Eu sou o verdadeiro tabernáculo de acesso a Deus. Se você pegar no original, quando diz ali, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, que está registrado no Evangelho de João, na realidade ali não está dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está escrito, e o verbo tabernaculou entre nós. Oh, glória a Deus! Porque Cristo é o verdadeiro tabernáculo da presença de Deus, e toda a plenitude, toda a glória, todo o mover, toda a ação de Deus estava concentrado nesse tabernáculo chamado Yeshua HaMashiach. Glória a Deus, tá bom? Então, temos aqui o caminho, a verdade e a vida. Bom, então aqui é só para você entender. Então, o Evangelho, ele está revelado no caminho, mas também quando nós encontramos a visão do querubim, tá? Quando nós encontramos a visão do querubim, deixa eu apagar aqui. Quando nós encontramos lá em Ezequiel, se não me falha a memória, nós encontramos sobre o querubim, ó, querube, sobre o querubim, nós encontramos então uma revelação que o querubim tinha 4 rostos. Ó, o rosto de leão, à sua direita, ó, o rosto de boi. Vamos lá. Aqui, ó, o rosto de homem. E atrás, o rosto de águia. Então, são os 4 rostos que o querubim se utiliza. Também revelam o Evangelho, o poder do Evangelho que estava sobre os querubins, que refletem a glória de Deus. Então, o Evangelho traz para a sua vida a glória de Deus, porque toda vez que falamos em querubim, o nome querubim significa o portador, o guardador, o que protege, o que guarda. Então o Evangelho é o que guarda, é o que protege, é o que porta a glória, é o que guarda, é o que traz a glória, é o que te protege, traz a revelação, traz o poder, traz a unção, traz a manifestação deste Deus glorioso na sua vida. Então, é este Evangelho que nós estaremos estudando, analisando, vendo, compreendendo, recebendo, vivenciando e se enchendo toda esta semana. Então não perca as aulas que nós iremos falar sobre esse Evangelho, tá ok? Então nós temos aí os 4 evangelhos que também apontam para o rosto dos querubins, que também está refletido no caminho do tabernáculo, no caminho para a glória de Deus. E também está refletido na letra Dalit, do hebraico, que nós estudamos, que o hebraico aponta para a terra. A guimatria do Dalit é o número 4. Faça o hebraico que você vai aprender poderosamente a palavra de Deus. Então essa aqui é só uma introdução. Hoje é uma aula introdutória. Não perca amanhã. Amanhã nós iremos falar só
do Evangelho, o Evangelho escrito por Mateus. Então nós vamos fazer menção de Mateus amanhã na nossa próxima aula. Não perca a nossa segunda aula, o Evangelho. Deus abençoe suas vidas e até a nossa próxima aula. Deus abençoe nosso pastor Samuel Nunes, que está conosco. Deus abençoe sua vida poderosamente. Fabiana Vieira, Deus abençoe Altair José, nossa irmã Quitéria, uma boa noite abençoada para vocês. Juca Lopes, Ademir Carneiro, Deus abençoe. Pastor Ricardo Pereira, graça e paz, meu pastor. Deus abençoe. Altair José, Sandra, Deus abençoe. Fabiana, meu Deus. Deus abençoe a todos. Se for falar o nome de todos aqui, nós vamos ficar a aula toda. Mas Deus abençoe, tenha uma boa noite. E não perca amanhã, você que é aluno, que está assistindo essas videoaulas, participando desse projeto, onde levamos aí, abrimos a janela do conhecimento para que você se torne um explorador da palavra. Deus abençoe sua vida e até aí a nossa próxima aula. Fique